A jornada missionária do apóstolo Paulo. A obra de pregação de Paulo durou cerca de 10 anos. Este ministério foi realizado principalmente nas 4 regiões do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo focou nas maiores cidades da época, ou seja, nos maiores centros populacionais. Faz parte do seu plano de pregação. À medida que alguns judeus e gentios abraçaram a mensagem do Evangelho, estes convertidos logo se tornaram o núcleo da nova comunidade. Foi assim que o apóstolo Paulo foi parar no campo. A estratégia de pregação utilizada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: ele trabalhou nos grandes centros das cidades, espalhando a mensagem de lá para os arredores. Ele pregou nas sinagogas para alcançar convertidos judeus e gentios. Ele dedicou seus sermões à prova de que a nova era de revelação era o cumprimento das antigas profecias do Evangelho. Ele entende as características culturais e as necessidades de seus ouvintes. Portanto, ele usa essa especificidade em sua mensagem evangélica. Ele mantém laços com a comunidade cristã existente. Esta relação foi estabelecida através de repetidas visitas e transmissão de cartas e mensageiros de sua confiança. Ele reconheceu as desigualdades que existiam na sociedade da época e promoveu a unidade entre ricos e pobres, não-judeus e judeus. Ele também apelou às igrejas mais prósperas para ajudarem os mais pobres. Em Atos capítulo 14 versos 21 ao 23 vemos que o método de Paulo para plantar igrejas locais segue um padrão comum. Em primeiro lugar, lutamos pela evangelização através da difusão do Evangelho. Depois, há o ministério de confirmação para fortalecer e encorajar os crentes. Finalmente, os presbíteros são eleitos de cada igreja para formar uma organização eclesial. Primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13 versos 1 ao 14. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Tudo o que se sabe é que ocorreu entre 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, que se tornou uma espécie de centro cristão entre os pagãos. Basicamente, o passeio concentrou-se na ilha de Chipre na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o guia até certo ponto da viagem, e Paulo foi o pregador principal. João Marcos serviu como missionário-chefe. Mas João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. A partir de então, o apóstolo Paulo liderou o trabalho missionário. Segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 15 versos 36 ao 18. O objetivo desta viagem, como o próprio Paulo disse, era visitar os irmãos em cada cidade onde a palavra de Deus fosse pregada. Atos capítulo 15 verso 36. Mas quando discordaram sobre se João Marcos deveria fazer uma viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou Silas, também chamado Silvano, consigo. As datas possíveis para esta viagem são entre 50 e 54 depois de Cristo. Esta segunda viagem cobriu uma área da Europa muito mais ampla do que a primeira. O trabalho de evangelismo foi realizado na Macedônia e na Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto por muito tempo, Atos capítulo 18 versos 11 e 18. Lá ele se envolveu em atividades profissionais pregando o evangelho e construindo tendas. Foi desta cidade que ele enviou a sua carta aos Gálatas, e talvez um pouco mais tarde aos Tessalonicenses. Paulo também ficou em Éfeso por um tempo e depois partiu, prometendo voltar mais tarde. Atos capítulo 18 versos 20 e 21. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 18 versos 23 ao 21. Esta viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo.
O apóstolo Paulo viajou pelas regiões da Galácia e da Frígia até a Ásia e sua capital, Éfeso. O apóstolo permaneceu ali por muito tempo, cumprindo a promessa feita anteriormente, Atos capítulo 19 versos 8 ao 10 e Atos capítulo 20 verso 3. Provavelmente todas, se não a maioria, das 7 igrejas da Ásia foram fundadas durante este período. Parece que Paulo retornou a Éfeso logo após sua segunda visita à cidade de Corinto, antes de escrever primeira epístola a Coríntios. E mais tarde ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Paulo deixou Éfeso e foi para Macedônia. Foi provavelmente de Filipos que ele escreveu sua segunda epístola aos Coríntios. Finalmente, o apóstolo Paulo passou por Corinto pela terceira vez. Ele provavelmente escreveu Romanos antes de deixar a cidade. Livro de Romanos capítulo 15 versos 22 ao 25. Os resultados da viagem missionária do apóstolo Paulo foram surpreendentes. O evangelho se espalhou amplamente. No final da era apostólica, o número de cristãos em todo o mundo foi estimado em cerca de 500 mil. Esta decisão foi fruto do esforço de muitas pessoas, conhecidas e desconhecidas, mas o obreiro mais destacado nesta obra missionária foi certamente o apóstolo Paulo.